Nós já falamos dos iberos, nós já falamos dos celtas, da fusão dos dois, dos fenícios, dos gregos, dos cartagineses, dos romanos. Os romanos vão ficar dominando a Península Ibérica por 500 anos, mais de 500 anos. E no fim do Império Romano, ali no século V, que é o século do colapso do Império Romano Ocidental, lembrando que no final do século IV, o Império Romano, que já estava gigantesco, é dividido em duas partes, então fica havendo o Império Romano Oriental, com capital em Constantinopla, Bizâncio, e fica tendo o Império Romano Ocidental, com capital em Roma. O Império Romano Ocidental vai colapsar no século V. E o que vai levar a esse colapso, dentre outras coisas, né? O resultado desse colapso, o enfraquecimento do Império, vai ser a invasão dos povos germânicos, que os romanos chamavam de bárbaros. Então, a Europa inteira vai ser inundada por esses povos, são inúmeros, tá? Se você quiser pegar mais informações sobre isso, estude sobre as invasões bárbaras. Mas o que nos interessa aqui é a Península Ibérica. A Península Ibérica, Espanha com H, lembram-se? Ela se separa, ela se liga ao restante da Europa pela Gália. Então, a Gália, que é a atual França, é ligada à Península Ibérica. E ela é separada ali pela Cordilheira dos Pirineus. Quais são os povos que vão ultrapassar essa cordilheira e penetrar na Península Ibérica? Alanos, vândalos, suevos e visigodos. Ok? De onde vieram esses povos? Vândalos e suevos vêm lá do norte, da região da Escandinávia, da região nórdica ali, dos países nórdicos atualmente. Alanos e suevos Alanos e visigodos vêm do Cáucaso, que é aquela região mais ali a leste, né, onde a Ásia e a Europa se encontram, a Rússia, a Turquia. Então esses povos invadem a Península Ibérica. Esses povos, apesar do interesse enorme que tinham nas riquezas e tal do Império Romano, que foram cobiçadas durante séculos, eles tiveram excelente motivação para proceder com essas invasões, que foi a vinda dos hunos lá do extremo da Ásia. Os hunos vinham varrendo tudo e empurrando esses povos. Então esses povos, meio que fugindo dos hunos em busca de novas terras, eles penetram no Império Romano Ocidental. Agora veja, se não fosse essa pressão dos hunos, talvez o Império Romano do Ocidente tivesse aguentado mais um tempo. Mas enfim, isso não é nosso assunto. O que importa é o seguinte: desses quatro povos, os alanos, bem, imaginem, né? Esses quatro povos estão na Península Ibérica: alanos, vândalos, suevos e visigodos, e eles estão lutando entre si, além de lutando contra os romanos que viviam na Península Ibérica. Então, assim, é um caos, né, de batalhas, de guerras. Os alanos vão ser logo derrotados. Então, esses vamos riscar da conta. Os vândalos não vão se fixar na Península Ibérica. Eles vão fazer um estrago e vão seguir para o norte da África. Restam os suevos e os visigodos. Os suevos vão fazer um reino, vão estabelecer um reino que fica mais ou menos ao norte do que hoje é Portugal, na Galícia, e vão pegar também um pedaço grande do que hoje é Portugal, no caso da península, da província lusitana, da Lusitânia, e vão se estabelecer ali. Os visigodos vão ocupar boa parte do restante da península, e aí vão ficar convivendo ali, não pacificamente, se enfrentando. Isso é mais ou menos entre 411 e 415. A partir daí, os enfrentamentos vão ser constantes, e lá no final do século VI, em 585, os visigodos vão subjugar os suevos e vão estabelecer o seu reino, o reino visigodo, em toda a Península Ibérica. Tudo bem? Então a gente já viu aí, então até o final do século VI vai haver um domínio dos visigodos. Veja, aliás, no final do século VI vai começar o domínio absoluto, né? Só dos visigodos. Eles vão vencer todos os concorrentes e vão estabelecer o império deles ali. Veja, os povos germânicos, eles vão... Tem uma frase muito interessante eu acho que é do Afonso Arinos, de Melo Franco. Ele diz assim:
senhores da guerra e escravos da cultura circundante. Ou seja, o direito dos romanos, a cultura cristã, a cultura católica predominante na Península Ibérica vai fascinar e vai ser imitada, absorvida pelos dominadores germânicos, que, apesar da superioridade militar, vão se encantar e vão assimilar essa cultura, ok? É daí, dessa fusão entre a cultura germânica e a cultura ibérica, já estabelecida com bases romanas e cristãs, é daí que vai surgir o povo da Península Ibérica medieval, tá certo? Então, aquela clássica divisão entre servos, nobres e clero, ela surge, o amálgama dessas coisas surge a partir do domínio dos visigodos e da assimilação da cultura romana e cristã, vamos chamar assim, pelos visigodos, tá certo? Bem, esse domínio dos visigodos na Península Ibérica vai até o início do século VIII, porque em 711 vai haver a invasão dos mouros. E aí, quando eu for falar do domínio dos mouros na Península Ibérica, a gente fala aí como é que foi que se deu a expansão desse império dos muçulmanos e até a sua chegada na Península Ibérica, beleza? Vou falar mais uma coisa apenas. Depois das invasões desses povos germânicos, a Igreja Católica vai se tornar, digamos assim, a detentora do saber e dos meios intelectuais. Então, os germanos, eles não tinham, digamos assim, formação literária, eles não tinham, preocupações intelectuais, digamos assim, mais apuradas, mais desenvolvidas. Então, eles, impressionados com a cultura greco-romana, cristã, eles vão assimilar aquilo e vai ser na igreja, entre o clero, que vai se desenvolver. A partir daí que a igreja vai começar a ser a detentora da cultura, vamos dizer assim, tá certo? Muito bem, um abraço para vocês e até a próxima.